Ele esqueceu agora um pouco do transplante. Ele tem vivido durante esse ano todo discutindo o Covid. E poucas vezes, eu não vi nenhuma outra circunstância, o grupo inteiro do hospital ficou voltado para uma doença só. Nós nos reunimos 3 vezes por semana e o nível de desenvolvimento e de aprendizado no laboratório e em todo o segmento clínico é bem grande. Nesse período de menos de um ano, tem 6 publicações do hospital, 2 que saíram publicadas nessa semana. Eu tenho uma atividade assistencial, atividade acadêmica, aprendendo bastante, uma atividade intensa como proteger os pacientes transplantados e os pacientes da nossa, que trabalham no hospital. Isso, a primeira providência que nós tivemos, quando a doença apareceu na Itália, foi adquirir um laboratório 3 mil testes para PCR. Desde o início, nós temos o resultado do PCR no mesmo dia, tanto para os pacientes como para os funcionários. Nós estávamos sempre muito preocupados com o luto coletivo em relação aos pacientes. Tem mais de 1.100 pacientes que adquiriram a doença, dos 12 mil pacientes que nós acompanhamos transplantados, e uma letalidade de 25%. Então, nós perdemos mais de 250 pacientes já nesse período, e aí, com a mesma letalidade que acontece na Inglaterra, exatamente o mesmo número, é 25%, uma fração, a diferença é uma fração inferior a 1. E dos 270 funcionários que adquiriram a doença, todos voltaram ao trabalho, não teve só 11 funcionários que tiveram que ficar em enfermaria sob cuidados leves. E hoje nós estamos, essa semana nós estamos batalhando bastante, lutando bastante, mas essa semana agora nós temos um luto, assim, que é em relação à perda do Gilberto Medeiros, que é um médico de 34 anos, que é graduado na Universidade Federal do Piauí. Ele fez residência aqui no IANSP, depois fez residência de nefrologia na USP, estava trabalhando aqui no Hospital do Rim já fazia 4 anos, dedicava exclusivamente aqui ao Hospital do Rim. E eu tenho uma foto dele, junto com a família. Aqui a foto do Gilberto, junto com a família dele, essa a foto atual dele com o filhinho. E nós estamos prestando uma homenagem à Sociedade Brasileira de Nefrologia, também vai prestar uma homenagem a ele. E nós vamos passar, no decorrer desse ano, estudando como nós vamos fazer uma homenagem maior assim, para ele e para a família dele, em função dessa trágica evolução. Ele contraiu o Covid, internou, em poucas horas ele teve que ser entubado, teve um desfecho muito ruim. E, como eu disse, no sequenciamento viral que nós fizemos, ele teve a variante de Manaus. Não sabemos se ela é mais grave do que as outras ou não, mas a situação dele foi uma tragédia. Então, nós queremos prestar uma homenagem à retomada da nossa atividade de reunião clínica ao Gilberto, que era uma pessoa querida por todos, pelos pacientes, como nós pudemos constatar mais recentemente, assim, a manifestação dos pacientes que eles seguiram. Eu vou passar em frente para nós começarmos a reunião clínica. Essa reunião clínica nós estamos retomando agora. Ela tem uma característica importante, tem uma abertura às 7h30, que hoje foi muito proveitoso. Nós ficamos discutindo com o Celso algumas questões práticas, assim, de maneira informal. E agora o Celso Donato vai falar durante... Ele tem que sair às 9 horas, depois ele pode gastar todo esse tempo para falar sobre a evolução dos testes diagnósticos com Covid-19. Todos já conhecem bastante o Celso Donato, mas ele é graduado na USP, fez residência de infectologia lá na USP. Depois ele teve um aprimoramento, foi para Hamburgo, né, na Holanda, na Alemanha, e fez mestrado, fez especialização, fez mestrado na USP. Depois ele corrigiu sua trajetória quando ele fez doutorado aqui na Escola Paulista de Medicina e virou professor adjunto e livre-docente aqui da disciplina de nefrologia da escola. Ele é muito ligado aqui ao Hospital do Rio, muito ligado, é um amigo há muitos anos, e ele, todo ano, como eles ficam trocando vírus e bactérias, elas se entendem, e cada ano uma delas toma a posição de liderança, que dá dor de cabeça para todos, ele sabe tudo sobre todas elas. Todo ano ele vem pelo menos umas 2 vezes
conversar sobre a infecção do ano. Nesse caso, agora ele está falando sobre o Covid. Ele é diretor clínico do Laboratório Fleury. Celso, mais uma vez, muito obrigado aí, você é uma pessoa super gentil, que tem nos ajudado bastante, e no transplante especial, o transplante em si é uma rotina. O que torna o transplante mais emocionante é que todos os pacientes são muito mais suscetíveis a qualquer infecção bacteriana, ou viral, ou fúngica, do que a população geral. Nós estamos muito concentrados nisso há muitos anos, e agora é muito mais do que sempre. Muito obrigado aí, Celso. Um abraço e muito obrigado. Obrigado mesmo mais uma vez. Obrigado a todos pela presença também. Vai lá, Celso. Olha, Medina, super obrigado pelo convite, mais uma vez, né? Eu preferia que você me convidasse para coisas mais amenas, assim, sabe? Assistir um jogo do Palmeiras, por exemplo, tomar uma cerveja, mas paciência, né? Nós estamos vivendo períodos muito difíceis e eu vou tentar trazer alguma informação nova para vocês, né? De trabalhos que a gente tem feito no laboratório. Essa é uma área também que está evoluindo muito, né? Como é que a gente pode atender melhor as pessoas com suspeita de infecção, com infecção consumada e agora com a questão da vacinação, né? Então, é um maior prazer participar da reunião de vocês e com uma plateia tão diferenciada como essa, né? Que só fica fazendo pergunta difícil para a gente, mas vamos tentar, vou tentar resolver algumas dúvidas aqui. Vou falar sobre a introdução dos testes novos e eu vou fazer sempre uma breve introdução sobre o que a gente faz agora, que é para vocês poderem acompanhar a mudança, né? Então, vamos falar primeiro sobre os testes diretos, né? Os testes diretos são aqueles que identificam o próprio agente infeccioso, né? Então, a gente tem usado já desde fevereiro do ano passado o RT-PCR, né, em amostra colhida em naso e ou orofaringe. A gente, sempre que possível, colhe os dois, porque isso aumenta um pouquinho a sensibilidade. Como vocês podem imaginar, existem muitos protocolos diferentes, né, que usam regiões-alvo, que são segmentos do RNA viral, diferentes. Então, existem protocolos que fazem a detecção da nucleoproteína, da RNA polimerase RNA dependente, do gene N, do gene E, entre outros. No nosso caso, e na imensa maioria dos laboratórios, não se usa como alvo a região que codifica para o spike, porque ela é uma região muito mutável. E eu coloquei esses asteriscos aqui para lembrar, para falar para vocês que, então, quando você tem todas essas variantes que a gente tem detectado, a P1, a variante sul-africana, inglesa, elas não perdem sensibilidade, a gente já aferiu isso, porque elas não usam o spike como alvo, né? Também, como eu falei para vocês anteriormente, a gente tem várias plataformas para fazer esse teste, porque o volume é muito grande. Nós chegamos agora, sexta-feira, nós completamos 1.100.000 PCRs feitos, né? Então, isso é uma loucura, a gente não conseguiria fazer isso com um teste só. Então, nós temos um teste in-house, né, que a gente faz desenvolvido no laboratório, que é o grosso da nossa rotina, mas também tem testes comerciais da Roche, tem o Gene Expert, né? E a gente não consegue usar porque, por exemplo, o Gene Expert é um teste rápido, né, uma plataforma rápida, só que eles não conseguem fornecer para a gente nem 1/10 do que a gente precisaria. Então, a gente é obrigado a lançar a mão de várias plataformas. O ideal é colher entre o terceiro e o 10º dia após o início dos sintomas ou a critério médico, né? Quer dizer, se a pessoa tiver um sintoma hoje compatível, tiver uma epidemiologia, tudo, pode fazer no dia que o clínico definir, né? Agora, a gente sabe, baseado na literatura, nossa experiência, que entre terceiro e o 10º dia a sensibilidade é máxima. E a gente tem que ter um certo cuidado de interpretação, porque isso muda muito rápido. Então, por exemplo, você se lembra aquele conceito de CT, né? C de casa, T de tatu. Quantas vezes a gente precisa multiplicar o RNA viral para ele se tornar detectável. Então, se a pessoa tem uma carga viral muito alta, você faz poucas multiplicações do RNA para ele se tornar positivo. Então, carga alta é sinônimo de CT baixo. Quando você tem muito ou pouquinho vírus,
você precisa fazer vários ciclos de PCR até se tornar positivo e você conseguir detectar. Então, carga baixa são CTs altos. Então, o CT é inversamente proporcional à carga viral. E a gente considera no laboratório, com uma base em vários experimentos, uma positividade até o CT 34. 35 ele já é negativo, a gente já considera negativo. Só que muitas vezes você vê pessoas que são assintomáticas e têm um CT de 33, CT de 34. Aí a pessoa está assintomática, repete ali um dia, 2 dias depois e dá negativo, né? Isso é assim mesmo, essa carga viral despenca muito rapidamente em 24 horas. Tá? Então, não é de se estranhar, a gente já viu muitos casos assim, né? E também falando de CT, é muito complicado a gente comparar CTs, porque o CT ele depende muito da coleta, ele depende muito das enzimas, do conjunto de enzimas que você faz no PCR, ele depende do processo de detecção desse RNA. Então, você dizer que uma pessoa tem, por exemplo, um CT de 33 e numa outra máquina, num outro equipamento, tem 30, não tem nenhum erro, é normal isso, porque isso depende muito do processo que você usa para cada teste, né? E é por isso que a gente não coloca o resultado do CT no resultado. Muita gente fica meio brava com isso, mas, na verdade, o princípio é que, sim, se você começar a comparar CT, e eu não consigo fazer sempre no mesmo equipamento, eu posso induzir a pessoa a um erro, achar que a carga está aumentando, a carga viral está diminuindo, e, na verdade, é só uma variação do método. Tá? Bom, então aqui tem a coleta, né? A gente sempre colhe lá do fundinho do nariz, uma coleta horrorosa, né? Coloca a coleta dentro da orofaringe, mas esse é um processo que funciona bem e é o padrão ouro, né? Bom, um dos testes diretos que a gente está colocando essa semana é o teste na saliva, né? Ele também é um RT-PCR. Então, a única coisa que muda aqui é que a técnica é a mesma, mas a gente faz na saliva. Aí nós experimentamos com funcionários do laboratório que tiveram a doença, que a gente tinha dados sobre o início dos sintomas, né? E nós colhemos a amostra entre o terceiro e o 10º dia de pessoas com sintomas, né? E ele deu uma sensibilidade de 94%, tá? E uma especificidade de 100%. Não deu falso positivo e ele perde um pouquinho de casos, né? Em pessoas sem sintomas, é muito difícil você saber quando é que se deu a infecção. Então, a gente tem dificuldade de aferir agora qual que é a sensibilidade numa pessoa sem sintomas, né? Então, ao lado do teste do antígeno, que eu estava falando para vocês, esse é um outro estudo que a gente está fazendo agora com coabitantes de pessoas que são positivas, né? Então, funcionários que são positivos, tiveram a doença, a gente faz o teste na saliva para ver qual é a sensibilidade numa pessoa que ainda não tem sintomas, que pode ser pré-doença ou pode ser uma pessoa que vai ser totalmente assintomática, né? Bom, a vantagem clara desse exame é a comodidade de coleta, né? Porque é muito mais fácil você colher, especialmente se for criança, né? Que é difícil você colher numa criança pequena uma coleta nasal e mesmo oral, né? E é lógico que também tem uma proteção do ambiente, porque se você colhe da nasofaringe no ambiente laboratorial, você tem que limpar toda a sala depois de cada coleta, então é uma logística bastante complicada, né? A gente aprendeu também, isso vale uma lição para todos nós, que o volume de saliva é uma coisa muito crítica, tá? Porque se você usar uma quantidade de saliva inferior a 1,5 ml, a sensibilidade cai muito, 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 muito. Então, o ideal são 2 ml de saliva. A gente acha que não é tão difícil colher 2 ml, né? Existem alguns outros laboratórios que pedem a coleta de 5 ml, aí eu já acho difícil, mas a gente conseguiu padronizar para 2 ml, que é o ideal, com um mínimo de 1,5. Não é que não dá para fazer com ml, mas a sensibilidade cai muito. E conversando com os dentistas, eles falaram para a gente sobre a variação que tem ao longo do dia da saliva. A saliva é uma coisa de manhã, uma coisa à tarde, uma coisa à noite.
E eles sempre sugerem para a gente que colha pela manhã. Não quer dizer que não possa ser feito à tarde, mas a preferência deve ser por uma saliva colhida durante a manhã. E uma instrução que a gente dá sempre para os pacientes, para os clientes, né, é que muita gente faz esse teste porque vai viajar, né? E aí a companhia aérea pede uma coisa, eventualmente o consulado, para dar o visto, pede alguma coisa, e a gente não sabe, não assume a responsabilidade se a companhia aérea aceita o teste na saliva. Tá? Porque o que eles querem é o RT-PCR, ótimo, isso está sendo usado, né? Mas a maior parte dos serviços quer uma coleta em nasofaringe ou nasoorofaringe. Saliva, então, é responsabilidade da pessoa consultar a companhia aérea ou os consulados para saber se eles aceitam. Eu soube essa semana que a França está fazendo um grande projeto nacional de identificação das pessoas e com saliva. Tá? Então, a Air France passou a aceitar a saliva como material. Mas é importante a pessoa consultar antes de fazer o exame, se essa for a finalidade. Tá? Então, a gente teve que pedir para uma firma construir para a gente esse funilzinho, né? É um funilzinho que se adapta no tubo e a pessoa tem que cuspir, né? Até atingir esse volume. Menos que isso, como eu falei para vocês, é um negócio mais complicado. Tá? O outro teste molecular rápido, né? Um teste direto, como eu falei para vocês, é o ID-Now. O ID-Now é uma marca, né, que é comercializada pela Abbott, né, que é um teste isotérmico. Como vocês se lembram, o PCR é um teste, uma técnica, que você tem oscilação de temperatura. Você tem uma temperatura para anelar, uma para amplificar, uma para detectar. Então, você tem um processo que envolve várias enzimas diferentes. Para fazer um teste isotérmico, eles usaram uma enzima que faz todas essas etapas, né, que é muito semelhante ao LAMP. Né? Não é exatamente igual ao LAMP, mas é um LAMP-like. Né? E, com isso, você deixa de perder o tempo, que é a maior parte do tempo do PCR, é para você fazer essas oscilações de estabilização de temperatura. Então, com isso, o teste fica mais simples, porque ele é isotérmico, e ele é mais rápido. O tempo de reação é 15 minutos, mas eu coloquei aqui esse asterisco para falar para vocês que é 15 minutos o tempo de reação. Né? Esse material tem que chegar ao laboratório, tem que ser processado, e aí tem que fazer o teste. Então, não é para ficar esperando na porta 15 minutos, porque não vai ficar pronto em 15 minutos, é o tempo de reação, mas, comparativamente, o PCR tem um tempo de reação de quase 4 horas, 3 horas e meia. Então, ele é bem mais rápido do que um teste de RT-PCR. O alvo desse processo é a RNA polimerase dependente de RNA, RDRP. Portanto, é um alvo só, mas ele não sofre a interferência dos mutantes que foram detectados até agora. Né? O material também é nasal ou orofaringe, mas é um swab seco. Então, vocês devem se lembrar que, quando esse teste foi lançado nos Estados Unidos, houve uma polêmica muito grande, porque eles disseram que o teste não funcionava bem, ele foi muito desacreditado. Por que aconteceu isso? Porque, para validar esse teste, muitos laboratórios americanos pegaram a mesma amostra que eles tinham colhido de orofaringe, colocado no meio de transporte que era para o PCR de orofaringe e aplicaram no teste ID-Now. Ele não funcionou direito, até porque tem uma diluição desse material. Então, esse material é colhido com suave seco e depois ele é colocado dentro de um equipamento que vai fazer a reação, que vai lavar esse suave já com um tampão próprio para essa técnica. Tá? Então, ele só serve para material nasal orofaringe com suave seco. Ele não é validado para outro tipo de amostra clínica. Vamos pegar aqui, talvez, o líquor, ou vamos usar, então, saliva. Não dá. Não dá porque ele não é validado para essa finalidade. Tá? Bom, na nossa experiência interna no laboratório, ele teve uma sensibilidade de 100%, desde que a amostra fosse colhida após 7 dias até o início dos sintomas. Então, se você colher uma amostra, o paciente está sintomático, né? E ele tem até 7 dias depois do início dos sintomas, isso correspondeu para a gente até um CT de 30,
né, ele teve uma sensibilidade total com relação ao PCR clássico. Foram 130 e poucas amostras que a gente testou, né? Nas amostras que foram colhidas posteriormente, depois de 7 dias, ou em pessoas sem sintomas, a sensibilidade também não está definida ainda. Tá? O próprio fabricante do kit, a Abbott, na sua bula, coloca assim, olha, pessoal, não sabemos a sensibilidade colhida após 7 dias ou em pessoas que não têm sintomas. Então, não é que você não possa fazer, mas a interpretação tem que ser muito cuidadosa, porque talvez ele não tenha a mesma sensibilidade. Da mesma forma que eu falei para a questão da saliva, esse teste não é um PCR, tá? Ele é um LAMP-like, tá? E, em função disso, precisa ver se a companhia aérea aceita, precisa ver se os consulados aceitam para dar o visto antes da pessoa fazer, porque senão a pessoa vai fazer esse teste, vai lá no embarque, vai bater com o nariz na porta, então é muito arriscado. Então, orientem bem os pacientes antes de saber se eles podem fazer esse teste com essa finalidade. Tá? Aqui está o equipamentozinho da Abbott, ele tem o tamanho de mais ou menos aquele equipamentozinho para cartão de crédito. Se você colocar 2, um do lado do outro, é daquele tamanho que o equipamento. Então, é bom porque ele é considerado um point of care, né? Um teste de beira de leito, porque ele pode ser colocado num laboratório de hospital, pode ser colocado aí no Hospital do Rim, né? E com isso se ocupa muito pouco espaço, é uma reação isotérmica mais rápida, né? O tempo de 15 minutos, como eu falei, mas tem que ver o tempo total do processo. É um teste que faz 1 por 1, né? Então, você não vai ter 5, 6 equipamentos desse aqui, provavelmente. Então, se chegar a 2, 3 materiais, eu vou fazer o primeiro, depois o segundo é depois de 15 minutos, o terceiro depois de meia hora e assim por diante, né? E nós vamos deixar ele disponível em alguns dos hospitais que o Grupo Fleury tem, e o custo é semelhante ao RT-PCR. Tá? Então, a vantagem dele é mais a rapidez, né? Bom, outros recursos que a gente tem é o teste do GeneXpert, como eu falei para vocês. Então, o GeneXpert é um cassetezinho que tem mais ou menos 5 centímetros de largura por 8 centímetros de altura, né? Vem com um código de barra aqui, e dentro desse cassetezinho, ele tem todas as etapas do PCR, né? Ele tem um sistema de pistão, então você injeta a amostra aqui, ele puxa, ele joga nessa outra área aqui, faz a extração do RNA, depois ele faz a amplificação aqui, e depois ele lê no equipamento, que nesse caso aqui, vocês veem o tamanho, né, pela mão da pessoa, tem equipamentos que tem 1, que tem 4, que tem 8, que tem 16, e ele já tem equipamentos que fazem 256 testes simultaneamente. É interessante para um grande laboratório, porque eles fazem GeneXpert, por exemplo, para tuberculose, fazem para gripe, para sincicial respiratório, fazem para Covid, eles têm todo um menu, né? Mas a Cepheid, que é a firma que comercializa esse teste GeneXpert, eles conseguem fornecer para a gente 500 testes por semana. Isso para o Fleury é muito pouco, né? Para quem faz 6.000 testes por dia, 500 por semana é muito pouco. Mas é um teste interessante, né? Que na nossa validação teve uma sensibilidade de 88%, o próprio fabricante fala isso também, né? Tem uma especificidade de 100%, e, portanto, um valor preditivo positivo de 100%, dependendo, claro, das condições epidemiológicas de cada lugar, e um valor preditivo negativo de 77,8%. Tá? Então, a gente usa em alguns hospitais, pré-cirúrgico, em geral, com os seus limites. Tá? Bom, aí nós vamos para os testes indiretos, né, que a gente considera, então, a sorologia na prática, né? Então, em junho do ano passado, o CDC emitiu uma nota em que ele recomendava que os laboratórios fizessem uma testagem ortogonal. O que eles querem dizer com isso? Que a gente sempre usasse 2 técnicas, porque com os testes que a gente dispunha até então, nenhuma técnica era capaz de identificar todas as pessoas que tinham sido contaminadas e, portanto, tinham anticorpos, né? A partir desse momento, a gente passou, então, a usar 2 técnicas, e atualmente a gente usa um teste da Roche,
que é um teste que tem como base a anticorpos, né, contra a nucleoproteína do vírus. E ele detecta imunoglobulinas totais, porque os técnicos da Roche acharam que não era tão importante você ter IgM, ou IgG, ou IgA especificados, então ele não discrimina, ele detecta IgM, IgG e IgA, mas ele não diz o que ele está detectando. Então, eles consideram imunoglobulinas totais. E nós usamos também um teste que a gente tem uma experiência muito grande, que é um teste chinês chamado de Maglume, que ele detecta anticorpos contra o spike e contra a nucleoproteína. E ele identifica IgG e IgM separadamente. Agora, o pessoal do grupo de química do Fleury fez uma análise dessa fase sólida e nós descobrimos que ele tem muito mais antígeno da nucleoproteína do que o spike. Né? Isso a gente só aprendeu posteriormente. Então, de verdade, ele é mais sensível para anticorpos contra a nucleoproteína do que contra o spike, embora, em princípio, ele detecte os dois, mas ele não diz o que é. Ele diz se é IgG e IgM contra os dois juntos. Ele não separa IgG contra spike e IgM contra a nucleoproteína. Não dá para fazer isso. Ele diz se é IgM e IgG, mas contra o conjunto dos dois antígenos. Né? Bom, isso aqui surgiu mais ou menos lá para abril do ano passado. Então, como é que a gente validou esse teste no laboratório? Nós pegamos os casos clínicos que a gente tinha, porque a gente tinha que ter certeza que a pessoa tinha infecção. E nessa época, vocês se lembram, a gente ainda tinha restrição de PCR. A gente não conseguia fazer PCR de todo mundo que a gente precisava. Então, o que a gente fez? A gente restringiu fazer os PCRs às pessoas graves dos hospitais, em geral UTIs, né, que a gente atendia. Então, a gente tinha casos soro, né, de pessoas que tinham sido graves, que tinham PCR positivo, então a gente sabia que esses testes teriam que ser positivos. E realmente a gente viu que a maior parte das soroconversões aconteciam após 15 dias, a partir do primeiro dia de sintoma, e em 4 semanas, 95% das pessoas eram positivas. Então, a gente achou que estava um teste bom, né? Porque 95% demorava um pouquinho a soroconversão, todos os testes são assim, né? Então, estava bom. O problema é que, ao longo do tempo, a gente começou a fazer sorologia de casos leves a moderados. E aí a gente começou a ver que isso era diferente. Né? As pessoas que têm casos leves, clínicos, né, leves ou moderados, não têm a mesma taxa de soroconversão. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Né? Então, há várias hipóteses com relação a isso na literatura. Alguns falam, por exemplo, em que você talvez tivesse uma doença só localizada nas vias aéreas superiores, com uma viremia muito baixa, portanto, você não teria uma estimulação importante do sistema imune e acaba não sendo soropositivos. Então, isso gera um monte de problema no laboratório, porque as pessoas tiveram a doença, tiveram PCR positivo, mas tiveram formas muito leves da doença e não soroconvertem. Né? Por outro lado, a gente viu que com esse processo aqui, a sororeversão é incomum. Nós fizemos um estudo no laboratório com Big Data de mais de 9.000 amostras de pessoas que tinham sorologia positivas, especialmente com o teste da Roche, que é um teste que eu particularmente gosto bastante, né? E a gente viu que no intervalo de até 6 meses depois da primeira coleta, a gente não sabe quando foi a infecção, né, pessoal? Porque isso aqui é sorologia. Mas depois da primeira coleta, e passando 6 meses depois disso, as pessoas ainda eram positivas em 99% dos casos. Nós tivemos 1% de soroconversão. E, com base nisso, a gente faz aqueles estudos com Ibope, né, para mostrar que, se você usar determinados testes, você pode ter uma queda da positividade, que é o que aconteceu em alguns estudos que foram feitos. Mas, usando esse processo com as duas técnicas, a gente viu que é muito incomum acontecer os anticorpos, a queda dos anticorpos, pelo menos 6 meses depois da infecção primária. Então, a gente acha interessante. Né? Agora, fiquem de olho realmente nos casos leves a moderados. Bom, com o advento das vacinas, passou a ser mais importante a pesquisa de anticorpos neutralizantes.
né? E esses anticorpos a gente considera que são dirigidos principalmente contra a spike, claro, né? Porque é aquela anteninha do vírus que vai ligar no ACE2, e dentro da spike, o receptor binding domain, né? A região do spike que se liga especificamente ao ACE2. Agora, o problema é que essa proteína é muito grande, como eu falei para vocês anteriormente, ela tem, de acordo com a variante do vírus que a gente considera, entre 1.100 e 1.600 aminoácidos, e pelo menos 21 epítopos. Então, você pode fazer anticorpos contra alguns epítopos que não são neutralizantes, e pode fazer contra outros que são, né? Então, a gente fez uma avaliação muito grande, né? E nós fazemos novamente dupla testagem. Então, é um kit novo da Roche, que saiu agora bem recentemente, que se chama Roche Spike, né? Ele vai fazer, então, uma separação das pessoas que têm anticorpos contra o spike ou não têm, né? E para saber se esse anticorpo é neutralizante ou não, nos casos que são positivos para o primeiro teste, eles são retestados com um kit funcional. Então, como é que é esse kit funcional? Você tem o soro da pessoa, você mistura com uma solução de RBD clonada, né, mais um conjugado. E você faz isso aqui uma reação em separado, tá? Num tubinho separado. Se a pessoa tem anticorpo, o anticorpo vai reagir contra o RDB, né, e vai ligar com o conjugado, né? E, a seguir, essa mistura é colocada numa plaquinha dessas de ELISA convencional, e na fase sólida a gente tem o ACE2. Se você produziu cor, é porque nesse soro original não tinha anticorpos, porque esse RDB se ligou no ACE2 com o conjugado e deu cor. Então, a produção de cor significa ausência de anticorpos neutralizantes. Se a pessoa não, se a reação não tem cor, é porque esse antissoro ligou aqui, né, com o conjugado e ficou sem cor. Então, significa presença de anticorpos neutralizantes. Então, é o contrário do nosso raciocínio, né? A produção de cor, um ELISA positivo, significa ausência de anticorpos neutralizantes, e se não tem cor, é presença de anticorpos neutralizantes. Aí alguém pode perguntar, mas e se a pessoa for negativa no teste da Roche Spike e mas tiver anticorpos neutralizantes? Isso não aconteceu. Nós fizemos uma casuística também bem ampla e não acontece reação negativa no spike e positiva no teste confirmatório. Isso não aconteceu nenhuma vez. Então, é um processo válido, né, da gente fazer esse processo de triagem aqui e depois um teste funcional. Por que a gente faz isso? Para dar uma especificidade melhor nesse corpo neutralizante e ser viável fazer o teste funcional, porque nós fazemos também uma quantidade muito grande de sorologias por dia. Então, esse teste funcional não teria condições de fazer no mesmo volume. Então, a gente tria com esse teste e os positivos vão vir para o teste funcional, até a gente poder fazer o teste funcional em todo mundo, né? Então, está aqui o desenho, né? Você tem aqui o ACE2, né? Quando ele vai se ligar aqui, né? Os anticorpos que não são neutralizantes, eles vão ser detectados, mas eles não vão dar positivo no teste de neutralização. E no positivo, sim. Você tem aqui o vírus, né? Você tem aqui o anticorpo que neutraliza. Se ele neutralizar aqui, ele não liga no ACE2. Então, por isso que você tem essa reação negativa quando a pessoa tem anticorpos neutralizantes. E ela dá uma reação positiva quando os anticorpos são contra o spike, mas não são anticorpos neutralizantes. Tá? Bom, quais são as perguntas que nós ainda fazemos, né? Todas as pessoas que se curaram da infecção desenvolvem anticorpos neutralizantes? Ninguém sabe, tá? Isso existem dados já muito bons na literatura que sim, parece que isso acontece, mas será que todas as pessoas que se curaram fazem anticorpos? Não sabemos com certeza. Todas as pessoas que receberam a vacina, ainda que tenham respondido à vacina, desenvolvem anticorpos neutralizantes? Ainda não sabemos. Nós vamos precisar de um pouco mais de tempo para saber se isso é verdade. É possível que sim, mas vocês sabem que a resposta
protetora, ela é mais do que anticorpos neutralizantes. Claro, nós temos resposta anticorpos neutralizantes contra outras regiões do vírus que podem modular essa neutralização. Nós temos a imunidade celular, nós temos essa imunidade, o processo de defesa inato. Então, é tão mais complexo do que a pesquisa de anticorpos que a gente não poderia afirmar isso aqui com convicção agora. Outra coisa, quais são os níveis protetores? A gente ainda não sabe quais são os níveis protetores. Nesse kit funcional, o fabricante considera que a gente teria que ter pelo menos 20% dos anticorpos para saber que esses anticorpos são realmente protetores. Quando isso foi validado pelo FDA, o FDA mandou aumentar para 30% esse nível, porque ele achou que 20% era pouco, mandou elevar esse cutoff para 30%. E na nossa pesquisa interna, nós vimos que tinha algumas pessoas que ainda não tinham anticorpos até 35%. Então, nós optamos por colocar um limite de corte de 35%, que é um pouquinho acima do que o FDA colocou. Então, mas a gente ainda não sabe exatamente quais são os níveis protetores. Da mesma forma, qual é a longevidade dessa proteção? Não sabemos, né? A maior parte das pessoas, mesmo nos estudos clínicos, foram vacinados há menos de um ano, há 6, 7 meses, mais ou menos. Então, a gente ainda não sabe qual é a longevidade dessa proteção. E será que, quando esses anticorpos desaparecem, significa que a pessoa perdeu a proteção? Não sabemos ainda. Porque, como eu falei para vocês, a resposta imune é mais do que a detecção de anticorpos. Então, tem muita coisa que a gente não sabe ainda. Eu só acho que as pessoas não devem desesperar, né, quando são vacinadas, quando têm a doença, que elas não têm anticorpos ainda neutralizantes. Acho que é cedo, a gente ainda vai precisar aprender mais sobre isso. E a gente está fazendo esse processo de sorologia ainda numa escala pequena, né? Só em algumas unidades que a gente pode conversar com os clínicos, saber a história da pessoa, para poder assim, valorizar melhor o resultado que a gente está dando. Então, nesse momento, eu peço ainda um pouquinho de paciência para vocês, que nós não vamos fazer em qualquer unidade do Fleury esse processo, porque a gente ainda precisa aprender um pouco mais. Então, nós vamos fazer ainda numa escala relativamente pequena, para a gente entender o que a gente está fazendo e poder dar uma resposta que faça sentido para o clínico e para o paciente. Mas, de qualquer forma, pessoal, eu considero que a gente já está vendo uma luz no fim do túnel, né? Nós temos imensos problemas, aí, como vocês sabem, com relação à vacinação, né? E para que a gente possa conter realmente essa situação que a gente está, que é muito complexa, como vocês todos sabem, mas eu já considero que a gente está caminhando num processo de conseguir começar a antever um fim para isso, dependendo da nossa capacidade de comprar vacinas e uma vez que o nosso sistema de vacinação, nas mãos aí principalmente da doutora Helena Sapto, é muito eficiente, muito competente, baseado na experiência de muitos anos, e a gente vai conseguir controlar isso desde que a gente consiga comprar essas vacinas e que elas continuem eficientes para todas as variantes do vírus, né? Pessoal, basicamente é isso. Eu estou à disposição de vocês para perguntas. Se eu souber responder, vocês fiquem, por favor, à vontade. Celso, muito obrigado, Celso. Tem uma pergunta que nós discutimos antes, em relação ao teste de antígeno feito nas farmácias, esse teste rápido, está aumentando cada vez mais o número de pessoas que faz. Nós discutimos antes de começar a reunião, seria interessante você abordar esse tema. Olha, o teste de farmácia, ele pode ser um teste para antígeno ou ele pode ser um teste sorológico, né? A gente já tinha uma experiência muito ruim com algumas marcas de testes sorológicos. A gente realmente não teve coragem de colocar em rotina, porque realmente não era suficientemente bom. Mais recentemente, a gente viu o teste de saliva para PCR, como eu falei para vocês, e a gente está, nesse momento, validando o teste de saliva para antígeno. Dessa informação a gente ainda não tem. Mas no teste de PCR para saliva, a gente testou algumas marcas, né? E essa marca que a gente usou, ela deu uma sensibilidade, como eu falei para vocês, muito alta, né?
E desde que seja uma pessoa que esteja com sintomas e desde que seja uma pessoa que esteja nos primeiros 7 dias a partir do início do quadro clínico. Agora, grande parte dos testes de farmácia é feito com uma marca que a gente avaliou, né, e que ela deu uma sensibilidade de 69%. Então, a gente considerou que não era minimamente confiável para usar, né? E o teste de diagnóstico ele depende muito de qualidade de coleta, né? Ele depende muito até da experiência da pessoa que está fazendo isso na farmácia. Então, novamente, eu vou dizer para vocês assim, eu não sou contra, muito pelo contrário, eu acho que quanto mais oportunidade de fazer o teste descentralizado, eu acho ótimo que isso seja feito. Mas ele tem que ser feito com teste de boa qualidade, com o pessoal treinado. Que se é para dar um resultado ruim, é melhor não fazer. Tá bom? Celso, bom dia. Bom dia. É o Hélio Tedesco. Fala, Hélio, tudo bom? Prazer. E você? A pergunta é qual é a necessidade, seja na ponta da pesquisa ou, eventualmente, até na assistência, de realmente se medir diretamente os anticorpos neutralizantes com o seu do vírus ou exatamente com o vírus diretamente? Hélio, tá muito eco, eu não estou conseguindo entender a tua pergunta. Não deu para entender. A pergunta é qual é a necessidade, do ponto de vista de pesquisa, principalmente das vacinas, né? Ou, eventualmente, na assistência, da pesquisa direta dos anticorpos neutralizantes com o uso de pseudovírus ou dos vírus propriamente dito. Hélio, eu tenho a impressão que não há necessidade. Tá? Eu acho que não há necessidade. Eu acho que, nesse momento, que a gente ainda está aprendendo, como você diz, na própria pesquisa, né? Entender o que acontece, talvez até a gente conseguir definir níveis de proteção, longevidade. Então, eu acho que tem uma série de perguntas que têm implicação prática muito grande, mas que, assim, eu não acho que isso seria um teste que precisaria ser usado no grosso da população. Eu acho que, se você me perguntar se precisa fazer, eu diria que não. Eu estou super curioso agora para poder dar essas orientações, né? Qual que é o nível de proteção, quanto tempo ela dura, mas eu não acho que, como uma medida de saúde pública, ela deva ser feita. Existe algum teste comparando esse teste da Roche com essa medida direta? Com o quê? Comparando a Roche com o quê? Essa medida direta dos anticorpos? Não tem, porque o teste da Roche ele pega nucleoproteína. Né? Então, como são alvos diferentes desses anticorpos, eles não são comparáveis. Né? Mas foi muito boa também a tua pergunta, Hélio, pelo seguinte, a gente percebe que alguns colegas fazem assim, somam o número que dá IgM, somam o número com aquele que dá IgG e acham que a imunoglobulina total vai dar o mesmo número. E não é verdade, isso não acontece, porque os alvos são diferentes. Então, a gente está medindo coisas que são totalmente diferentes. Então, não dá sequer para comparar o resultado da Roche com o da Maglume. Não dá. Né? Eu, como falei para vocês, pessoalmente, eu acho que os resultados desse teste da Roche eles são mais robustos, são mais confiáveis. Mas, com certeza, não dá para você somar e achar que vai dar a mesma coisa. Existe uma parte das pessoas, talvez 10%, que a gente não sabe por quê, reagem só no teste do Maglume e não reagem na Roche. Mas isso é relativamente pouco. A imensa maioria das pessoas vão reagir no teste da Roche, principalmente. Obrigado, Celso. O teste desses anticorpos neutralizantes ele pode ser utilizado como um indicador da efetividade da vacina contra uma variante? Olha, a pergunta é super boa, Medina. Eu diria que, para você, sim, que provavelmente sim. Porque quando você vê essas mutações que a gente tem, elas são mutações muito pontuais. E normalmente, a sorologia tende a ser uma resposta um pouco mais grosseira. Né? Não acredito que essas mutações pontuais ocorram a ponto de você mudar a conformação da proteína. É claro que isso pode acontecer. Né? Não tem dúvida que, às vezes, você tem uma mutação de um resíduo de nucleotídeo, você muda o aminoácido e muda a conformação. Isso é possível.
Mas eu diria que no curto prazo, Medina, provavelmente não. Eu acho que você teria que ter modificações maiores para o teste sorológico não pegar. Lúcio, tem alguém? Bom dia, professor Celso. Obrigado pela apresentação. Pelo que eu entendi do teste da pesquisa de anticorpo neutralizante, ele vem com um resultado qualitativo, presente ou ausente. Se eu entendi bem, existe a possibilidade desse teste ser quantitativo. Por exemplo, o laboratório do Einstein tem uma metodologia que o resultado vem em atividade, né, de anticorpo neutralizante. E se haveria uma relação linear entre essa atividade e a proteção e a longevidade dessa proteção. Obrigado. Eu me expressei mal. O teste é quantitativo, sim. Viu? Ele é expresso em porcentagem de neutralização. Então, foi aquilo que eu falei dos 20%. Né? O fabricante do kit diz que você tem que ter 20% de neutralização para dizer que a pessoa tem anticorpos neutralizantes. Aí o FDA mudou para 30% e nós acrescentamos um pouquinho mais baseado na nossa validação. Então, sai um número, sim, que é para saber quanto é que é. Agora, o que não se sabe é qual é esse número em termos de proteção. Você vai falar assim, por exemplo, bom, deu 40%, eu sei que eu sou positivo. Agora, isso é suficiente? Ninguém sabe. Essa que é uma das grandes dúvidas que a gente tem. A gente não sabe qual que é a relação desse número com a proteção efetiva. Esse número ainda não existe. Daniel Rinaldi, vice-presidente da SBN, tem uma pergunta? Está sem som, Daniel. No mundo real, a gente tem percebido que pacientes, após 15 dias de sintomas, colhem novamente o PCR e continua positivo. Quanto tempo pode ficar positivo e qual o significado desse positivo aí, depois de tanto tempo da doença? Obrigado, Daniel. É importantíssimo isso, viu? Olha, a experiência tem mostrado que pode ficar alguns meses, tá? Num paciente imunocompetente, o próprio CDC sugere que você não fique repetindo o PCR antes de 3 meses, que você ainda vai estar medindo aquele fenômeno anterior. Parece que isso teria a ver com o próprio turnover das células do epitélio nasal, que tem um turnover muito baixo, da ordem de 2 meses até 3 meses. Então, enquanto essas células não forem renovadas, você pode ter RNA subgenômicos, que ainda estão presentes ali e que o teste tem capacidade de detectar, porque é um teste muito sensível, né? Mas isso não tem importância clínica nenhuma. E, inclusive, muitos trabalhos já têm demonstrado, é lógico que isso varia com o próprio protocolo de PCR que você usa, mas isso tem sido uma informação muito constante, que as pessoas que teriam CT acima de 29 não têm capacidade mais de transmitir. Isso é uma informação importante para você tirar a pessoa do isolamento. Quer dizer, 29 já era um valor que passou daquele ponto de contaminação, né? Então, agora, isso que eu falei vale para pessoas imunocompetentes. Como vocês lidam com renais crônicos, né, com outros pacientes que usam imunossupressor, eu diria que isso pode ser, inclusive, maior. Eu já tive a oportunidade de ver pacientes transplantados, renais crônicos, que têm 6 meses, 8 meses de PCR positivo. A gente ainda não sabe se esse camarada tem capacidade de passar para alguém, mas ele pode ficar com PCR. E aí, não tem jeito de a gente saber, sem sequenciamento, se é uma nova infecção ou se é aquela mesma que a gente está fazendo. Para isso, a gente teria que fazer um sequenciamento, e isso, a Medina está apanhando um pouco com isso, porque é muito difícil, muito pouca gente faz sequenciamento em grande escala, né? Mas a gente só conseguiria saber esse detalhe se é uma reinfecção ou se é uma manutenção do RNA original fazendo sequenciamento. É só lembrando que nós não repetimos mais o PCR depois como critério de cura. Com 10 dias sem sintomas, o paciente volta à atividade normal, sem ter que repetir o PCR. Tem duas perguntas da Érica.
Érica, depois o Hélio, depois nós encerramos que o Celso tem que sair às 9 horas, e a Beth vai continuar falando sobre o teste de validação que ela fez aqui no Hospital do Rim, assim que o Celso tem que sair às 9 horas. Então, Bom, minha vez, né? A minha pergunta faz parte de... Você já explicou sobre as perguntas não respondidas. E a minha pergunta é qual é a tendência dos testes realmente confirmarem a memória ou a eficácia da vacina. Eu sei que hoje, você já explicou muito didaticamente a dificuldade, né, de responder aquelas perguntas, mas há toda a população, eu mesmo vou ser vacinado daqui a 15 dias, vai ficar sempre ansiosa para saber a tendência de ter a resposta com base nos testes de anticorpos. Obrigado, Hélio. Olha, eu diria para você assim, eu acho que a gente vai chegar lá, sim. Eu acho que se vão ser com esses testes que a gente está introduzindo agora, eu ainda não tenho certeza. A gente está fazendo meio essa fase de piloto para tentar responder essa pergunta. Agora, o que está aparecendo de mais novo ainda? Em primeiro lugar, são testes de imunidade celular. Né? A gente tem feito um trabalho junto com o pessoal do INCOR, com o professor Calil, lá da Imuno, do INCOR, para tentar desenvolver testes de imunidade celular. O problema são de duas origens. Né? Em primeiro lugar, que eles dependem do HLA da pessoa. Em segundo lugar, eles dependem de uma amostra fresca, de sangue fresco. Então, é muito difícil a gente fazer isso numa escala populacional, especialmente numa população tão misturada geneticamente como nós somos, né? Porque a gente lida aqui com uma diversidade de HLAs gigantesco, vocês sabem bem disso, né? E a gente tem dificuldade de colher a amostra, em 4 horas tem que fazer o teste. Então, isso fica muito difícil de a gente fazer. E agora tem saído algum teste, vocês conhecem o teste de IGRA, de secreção induzida de interferon gama, que a gente usa para tuberculose, a gente usa para citomegalovírus. Estão começando a sair os testes de IGRA para Covid, que, de certa forma, estão medindo a imunidade celular. Né? Mas ainda é muito cedo para te falar qualquer coisa. Eu acho que vai caminhar nessa direção da gente avaliar a imunidade celular, porque, como vocês sabem, o que é mais importante para vírus é a imunidade celular, não é tanto a imunidade anticorpíca. Né? Mas estamos caminhando, Hélio. Acho que ainda não dá para ser muito conclusivo na tua resposta, mas eu acho que vamos chegar lá, sim. Muito obrigado. Nada, imagina. Uma pergunta. Dá para... Há conflito em vacinar pessoas que já tiveram Covid, Celso? Olha, eu já tenho visto alguns relatos, Sérgio, na literatura, que a recomendação é que, sim, deve ser vacinado. Porque o que a gente tem visto é que as pessoas que são vacinadas, quando fazem anticorpos, né, como eu falei para vocês, não é todo mundo, fazem níveis de anticorpos mais do que 10 vezes mais do que uma pessoa que se curou. Porque você coloca adjuvante, né? Você sabe como é que é esse processo, você potencializa muito essa resposta com a vacina. Né? Então, talvez você conferisse uma proteção adicional. Agora, existe ainda uma dúvida, é quanto tempo depois da doença você deveria vacinar essa pessoa. Isso ainda não está definido, mas eu tenho ouvido umas recomendações de experts de fora do Brasil que deveria ser 2 a 3 meses depois da doença. Para você deixar realmente a doença estabilizar, a pessoa voltar ao seu estado normal, e talvez até um medo de você induzir alguma coisa autoimune, vai saber. Né? Então, é uma questão mais de prudência ainda do que qualquer dado mais concreto, mas a resposta é sim, parece que vale a pena vacinar, sim. Ô, Celso, esse grupo de pessoas não deveria ser colocado como prioridade, né? Embora não está se fazendo essa diferenciação, quem já teve a doença é vacinado em função da faixa etária dele. E como é um reforço, a tendência da recomendação é que seja uma dose só da vacina, e não precisa das 2 doses. Exatamente, é isso que eu tenho lido mesmo. É só uma dose seria suficiente, porque já é um booster, né? Já é um reforço, né? Então, deixa eu agradecer ao Celso. Tem mais algumas perguntas antes que não vai dar para responder, que ele entra agora em outra apresentação, agora exatamente às 8 horas. E
A Beth faz exatamente às 9 horas, e a Beth vai começar a falar agora sobre um teste de validação que ela está fazendo sobre a detecção de um antígeno que é colhido por um suave semelhante ao PCR, que ela está fazendo aqui no Hospital do Rim, e que é um dos testes que é semelhante aos testes que estão sendo utilizados nas farmácias. Ela tem um resultado de sensibilidade muito bom, e que é o que ela vai discutir agora. Medina, muito obrigado a todos pelas perguntas, pela presença, e me desculpe por ter que sair tão cedo, mas realmente eu tenho outro compromisso às 9. Obrigado. Já mais 15 minutos falando sobre a forma como ela vem validando esse teste aqui no hospital. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado. Bom dia. Essas são as metodologias que nós validamos até o momento no laboratório. Nós validamos testes de pesquisa de anticorpos em 3 metodologias distintas e 2 metodologias de pesquisa de antígeno. A metodologia que nós utilizamos no laboratório é a quimiluminescência na pesquisa de anticorpos. Ela é uma metodologia que apresentou uma sensibilidade de 92,5% e 100% de especificidade. Nós validamos também um teste de imunocromatografia, que é para pesquisa de anticorpo. A finalidade dessa validação era ver a correlação da presença de IgM com o diagnóstico por PCR. Não obtivemos uma sensibilidade boa nessa validação por esse teste, com essa finalidade. E nós validamos também a metodologia de ELISA, que é a pesquisa de anticorpos totais. Esse é o terceiro, né? Esse é o terceiro na pesquisa de anticorpo. Essa metodologia, ela apresenta uma sensibilidade boa, de 94%, e o que é interessante é os colaboradores que nós tivemos positividade no primeiro inquérito após 28 dias de sintomas, com o decorrer do tempo, uma média de... Uma média de 5 meses, essa sensibilidade caiu. E nessa pesquisa de anticorpo por ELISA, que é o anticorpo total, que foi o que o Dr. Celso Granato falou agora há pouco, eles deram todos positivos após 5 meses nessa pesquisa de anticorpo. As 60 amostras que foram selecionadas para essa validação. Um teste de antígeno, que nós validamos primeiramente, foi o teste pela metodologia de fluorescência, é um teste também de fluxo lateral. A princípio, a leitura dele é com marcador fluorescente. Ele usa uma plataforma point of care para leitura, que ela detecta essa fluorescência e determina se o resultado é positivo ou não. Para essa validação, nós tivemos uma sensibilidade de 50%. Nós acreditamos que essa validação, como foi comentado, que é o que a gente corrigiu agora nessa validação que a gente está fazendo no teste de antígeno, pode ter sido decorrente da coleta e das amostras selecionadas para validação desse teste. É um teste que vale a pena a gente revalidar, porque é um teste que tem uma aceitação muito boa nos outros laboratórios. E o teste de validação que a gente está no momento, que é o teste que tem o mesmo princípio do teste de farmácia, é o teste de fluxo lateral de imunocromatografia, é um antígeno de proteína de glucocapsídeo. Nós validamos até o momento, nós usamos 50 amostras, ele está apresentando uma sensibilidade de 98%, uma especificidade de 96%. As amostras, esses são os critérios que nós deveríamos ter tomado cuidado na primeira validação, do primeiro teste de antígeno. As amostras coletadas, elas são de um período de 3 a 9 dias de sintomas. Essas amostras, elas são coletadas, como são coletados os testes de PCR, com todos os cuidados pré-analíticos, para a gente ter a menor interferência possível do pré-analítico nesse resultado. Ela está apresentando uma sensibilidade significativa,
eu acredito, nós temos um grupo de amostras com um período maior de sintomas que nós temos ainda esse resultado. E como a gente trabalha com uma plataforma única de PCR, que é diferente do que eu perguntei para o Dr. Celso, vale a pena a gente correlacionar com o CT, para correlacionar a carga viral ao tempo que a gente pode aumentar de coleta ou não para pesquisa de antígeno. Então, é interessante a gente fazer essa correlação, já que a nossa plataforma é única de PCR. Esse aqui é o procedimento do teste, a coleta nasal, orofaringe, nasofaringe. Esse swab, ele é adicionado num dispositivo que contém um reagente de reação. Esse swab, nós misturamos o material nesse líquido. As paredes dele, ela é flexível para a gente tirar o excesso do swab, do material. Ele tem uma tampa dosadora, adiciona-se 3 gotas do material extraído e espera uma reação de 15 minutos para a leitura do resultado. Esse é o princípio do teste. Tá? A amostra contendo antígeno, ela se liga primeiro no anticorpo anti-NS1, com ouro coloidal. Ela migra pela fita de nitrocelulose por capilaridade. Na zona de teste, ela vai, havendo a presença desse muito complexo formado no início, ela vai se ligar com antígeno, com anticorpo anti-NS1. Dessa ligação, o que não foi ligado aqui e excedeu, ele continua migrando, e na zona de controle ele também reage com anticorpos policlonais IgG, formando a fita de controle. Essa é a interpretação do teste. 2 fitas púrpuras indicam teste positivo, uma fita de controle um teste negativo, e o não aparecimento da fita de controle invalida esse teste. É isso. As vantagens desse teste, como o Dr. Celso disse, a descentralização e a facilidade de acesso nas regiões que têm uma alta prevalência, mas não têm acesso ao PCR e à biologia molecular, desde que se levado em consideração o pré-analítico desse teste, os sintomas e o período de coleta dele. Um teste que apresentou um resultado muito bom. A Beth está aqui à disposição para responder eventuais questionamentos ou perguntas. Deixa eu ver se aqui no site tem alguma pergunta. Alguém aqui na sala tem alguma pergunta? Oi? Tem? A professora Dulce tem uma pergunta? Tenho sim. Eu queria saber se a professora fez alguma análise de custo. Sim. Hoje nós temos um custo para o PCR, um custo de aproximadamente R$170. Esse custo ele cai para mais da metade. Excelente. Obrigada, viu? A professora Dulce Casalinha tem uma pergunta aqui, Beth, eu não sei se você... Eu acho que essa pergunta era para o professor Celso, mas eu não sei se você consegue responder. Alô, Beth, eu fiz para o professor Celso, mas não sei se você pode responder para mim sobre o sequenciamento genético de Sanger, porque ele não precisa de reagentes para extrair o RNA do SARS-CoV-2, né? Então, esse teste parece que coloca em vantagem, né, para ampliar a testagem no país, mas ele é um teste de sequenciamento. Você tem opinião sobre isso? Infelizmente não tenho, doutora, não tenho conhecimento desse teste. Não posso responder. Obrigada. Beth, essa pesquisa de antígeno pelo fluxo lateral, ela é muito dependente do tempo de sintomas, né? Quanto que você acha que você perde de sensibilidade
se você faz uma coleta muito precoce ou em pacientes assintomáticos ou uma coleta mais tardia. Você tem essa informação? Tem. A coleta, na verdade, a coleta mais precoce, a gente não vê um decaimento da sensibilidade. Tá? Esse de 3 a 9 dias, nós quisermos seguir a risca o que a bula do teste preconiza. Mas nós temos testes que foram coletados com sintomas mais recentes e a positividade de correlação com o PCR foi idêntica, a gente não teve um decaimento por isso. Mas após o 13º dia, a gente deu um decaimento de 97% para 88% de sensibilidade. E você acha que poderia ser uma estratégia para compactantes assintomáticos, ou seja, o indivíduo teve contato com o paciente com o COVID, mas não desenvolveu sintomas ainda? Ou é muito precoce para a utilização? Eu acho que é precoce. É sim tudo que a gente quer correlacionar com o CP, até. Porque a carga viral, ela está correlacionada diretamente com a capacidade de detecção desse vírus. Então, eu acredito que o paciente assintomático, ele pode levar resultados falsos negativos. Alguém mais tem alguma pergunta na sala? Se quiser me enviar a pergunta pelo chat também. Beth, posso fazer uma pergunta? Você falou dos falsos positivos. Você tem ideia da porcentagem já nos testes que você fez, do número de falsos positivos, no caso? Nos testes que nós validamos de anticorpo, doutor? Não, desculpa, você fez o teste de anticorpo, né? Mas o PCR, vocês têm o resultado do PCR, não tem também? O PCR é um teste que nós terceirizamos, é um teste realizado não tem essa informação. O teste de antígeno, o que nós tivemos não foram falsos positivos. Nós tivemos uma correlação muito boa em relação a essa especificidade. O que nós tivemos foi apenas um resultado no momento discordante, mas para um PCR que apresentou indeterminado. E a gente tem informação de período de sintomas dessa amostra em específico. Então, eu acho que essa correlação direta com a viremia faz com que o teste seja mais curioso na hora da escolha, né? Tá. Obrigada, Beth. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de agradecer, em nome da disciplina de nefrologia da Unifesp do Hospital do Rim, a presença de todos. Lembrar que na próxima semana, no dia 9 de março, a nossa reunião terá a presença do ex-ministro da Saúde, Dr. José Gomes Temporão, que vai falar sobre o Sistema Único de Saúde. Agradecer mais uma vez a presença de todos, desejar uma excelente semana e um ótimo dia. Muito obrigado.